Boa noite a todos, irmãos e amigos. Estamos profundamente gratos ao Senhor por estarmos na sua presença novamente e por rever também os nossos amados no Senhor. Também com a mesma alegria rever aí os nossos amigos que nos honram com a sua visita. Que todos nesse momento que serão abençoados pela palavra de Deus, seja aqui no culto, seja em casa, através da grande rede, pudessem verdadeiramente dar atenção ao que será falado, porque nós apenas somos um instrumento de Deus, a palavra é toda do Senhor. Eu imagino, amados, que um dos desejos de qualquer pessoa é viver com tranquilidade, não é? Qualquer pessoa de bem gostaria de viver na tranquilidade, gostaria de encontrar o equilíbrio, a estabilidade, por assim dizer, na vida pessoal, no trabalho e, consequentemente, financeiramente falando, na sua família, no seu casamento, enfim, chegar mesmo na definição de realização. Tenho certeza que todos estão trabalhando para isso. Creio sinceramente que é uma meta de todo cidadão de bem, chegar mesmo num ponto de dizer: estou estabilizado. Mas, colocando aí em paralelo esse desejo, que é um desejo de todos, um desejo de todo cidadão de bem, com a realidade de hoje, irmãos, com o nosso momento atual, levando em consideração o que vem acontecendo, levando em consideração o que já aconteceu até aqui e prevendo já o que vai acontecer para os próximos anos. É claro que a gente não pode pensar assim há 20 anos para frente, 10 anos para frente, mas a gente já fica pensando o que vai acontecer, os efeitos, os estragos da nossa situação. Nós vamos então concluir que é difícil a gente atingir essa meta, a meta de viver na tranquilidade. É difícil ficar em paz. Nós estamos todos de máscara devido à nossa situação. É difícil a gente descansar. E é claro que não é apenas por essa questão da pandemia que ajudou bastante a situação ficar difícil, mas a verdade é que não está fácil, irmãos e amigos. É difícil ter tranquilidade nos dias de hoje. O momento que veio para a gente pegou a gente de surpresa. Então é quase que querer sair na chuva e não se molhar. A gente quer a tranquilidade, mas o mundo não permite isso, é difícil. Tranquilidade não condiz muito com a realidade e nós podemos ir além. Tranquilidade, sossego, não condiz com a nossa vida, porque a nossa vida é cheia de dificuldades, a nossa vida é cheia de incertezas, decepções, e o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo durante esse ano de 2020, só veio para aumentar ainda mais isso que nós estamos falando. Contudo, estamos falando de uma ótica material. Ano que vem é quase certo que nós vamos enfrentar uma crise e muitas empresas vão fechar, e isso vai abalar a economia, porque quando as empresas fecham, pessoas perdem os seus empregos. E com isso vem o caos. Então a gente já começa a pensar, sem contar que por causa desta doença as rotinas serão mudadas, nós não vamos mais ter a vida que nós tínhamos. Tudo isso é material, meu amado, continua sendo material, está limitado aí aos nossos 90, quem sabe 100 anos da nossa existência. Acabou esse tempo, acabam-se estes problemas. Morreu, acabou. Morreu, descansou. É assim que nós
vemos quando a gente vai num velório, na maioria das vezes, as pessoas dizem do falecido, descansou. Porque isso, irmãos e amigos, é uma ótica material. Ano que vem nós vamos estar sem emprego, ano que vem vai aparecer uma outra doença mais evoluída e vão surgir novas pandemias. Morreu, descansou. Não tem desemprego, não tem pandemia, não tem terceira guerra mundial, né? Vai saber que vem por aí. Nesta forma de ver o descanso, eu disse, é a ótica material. Nessa forma de ver o descanso, quem morre fica livre de tudo. Quem morre não sofre mais. E os homens, infelizmente, estão iludidos quanto a isso. Eu gostaria que todos pensassem a respeito dessa questão, porque todo mundo vai descansar, todo mundo vai para o céu, vai para o paraíso, vai para junto de Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas perceba você, vai descansar, está lá com Deus, muito bem. Isso é um ensinamento maligno, isso é uma doutrina do diabo, porque existe um detalhe que é tudo nessa questão: só Jesus Cristo dá o descanso verdadeiro. Preste atenção nisso. Só Jesus Cristo dá o descanso verdadeiro. Lázaro, recentemente nós tivemos uma mensagem falando deste homem. Ele não foi lá descansar no seio de Abraão porque ele era pobre. Ele não foi para o céu porque ele sofreu nesse mundo, ou porque ele não teve tranquilidade na sua vida. Assim como o rico, ele não foi para o tormento, ele não foi condenado porque ele era rico, ou porque ele era bem sucedido aqui nessa terra. Jesus é quem faz a diferença. Jesus Cristo é o único que pode nos dar descanso. Amados, Jesus Cristo fez a diferença na vida daqueles homens e pode fazer a diferença nas nossas também. Só Ele pode dar descanso verdadeiro. E nós estamos aqui hoje para falar disso. Irmãos, nós precisamos de confiança. Estamos trilhando um caminho difícil. A nossa vida não é fácil, mas Cristo nos dá descanso. E não é o descanso que foi dito lá no começo, a estabilidade, a tranquilidade. Agora eu não tenho mais dívidas, né? A gente chega numa situação gostosa e diz assim: não tenho dívidas, não devo para ninguém. Realização nesta vida. Cheguei num patamar como aquele homem, enchi o meu celeiro, agora eu vou dizer para minha alma: descansa, come, bebe e folga. Não é essa tranquilidade, amados, que todo ser humano de bem procura. O que Cristo nos oferece, preste atenção, você que ouve a palavra de Deus, Cristo nos oferece um descanso que vai além das fronteiras desta vida. Ele morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás, mas a sua promessa permanece, porque Ele é fiel. Nós vamos falar disso hoje, amados. O título da mensagem é Aprendendo com Jesus o verdadeiro descanso. Nós vamos falar sobre o verdadeiro descanso que só Jesus oferece. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11. Vamos lá comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Mateus 11, de 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Leiamos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O correto, amados, é a gente começar pelo início. Mas nós vamos começar aqui com Cristo dizendo: aprendei de mim. Está aqui no verso 29. Aprendei de mim. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Nós queremos aprender com Jesus. Queremos trilhar os passos de Jesus, ou não? Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele chamou para si a responsabilidade, e ele disse assim: sede meus imitadores. Nós sabemos que a sua fala não ficou apenas nisso. Sejam meus imitadores, façam o que eu digo. Ei, amados, tem tanta gente agindo dessa forma. Façam o que eu digo, mas não traz isso aplicado à sua vida, né? Ontem o irmão falava sobre os fariseus, e a gente não deve criticar esses homens, né? Cristo já fez isso, porque nós podemos estar na mesma condição, falando, mas não faz. Paulo foi verdadeiramente ousado para dizer isso, mas ele tinha base para falar, irmãos. Façam o que eu digo. Da boca para fora não serve. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, eu posso até chamar a responsabilidade para mim, mas eu estou imitando Cristo. Cristo é o meu modelo. Eu quero seguir a Cristo. Por isso, irmãos e amigos, a gente não deve jamais se espelhar nas pessoas. A gente não deve ficar desapontado com as falhas das pessoas, até porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos mirar em Cristo, porque só Ele pode nos dar descanso. Se nós frequentemente avaliamos a vida dos outros, os erros dos outros, os fracassos dos outros, e tentamos justificar, foi isso que o irmão falou ontem, tentamos justificar o nosso modo de viver, ou a gente não faz questão de nada, porque essa pessoa, aquela pessoa também não faz. Está entendendo o que eu quero dizer com isso? Eu não vou para a igreja porque tem pessoas lá que fazem isso e fazem aquilo. Cuidado, tome cuidado, porque nós podemos estar na casa de Deus, mas por causa dos homens e não por causa de Cristo. Podemos estar diante de Deus, mas por causa dos homens e não por causa de Cristo. Nós não podemos esquecer, só Cristo pode nos dar o descanso. Já que é disso que nós vamos falar, nós vamos repetir bastante. A tranquilidade, a estabilidade é uma meta que a gente busca nessa vida. E aí alguém diz: já estou velho, tem que ser o mais novo para buscar. E está todo mundo buscando isso. Chegar num ponto e dizer: agora eu posso descansar, aposentei. Porém, o verdadeiro descanso, só Cristo. E o que Cristo está fazendo, irmãos e amigos? Olhando aqui para o texto, versículo 28, olha o que ele fala: vinde a mim. Então Jesus está chamando. Vinde a mim. Esse é o segundo ponto que eu quero chamar a tua atenção. Primeiro, nós temos que aprender de Cristo. Ele diz: aprendei de mim. Paulo disse: olha, me imitem. Eu não tenho essa ousadia para falar isso para você, amado. Imitem porque eu imito Jesus. Não posso fazer isso não. Mas Paulo tinha.
Só que ele não falou por si mesmo, ele falou que imitava Jesus. Aprenda de Cristo. E agora nós temos que ir até Cristo. Vinde a mim. E a pergunta é: para onde nós estamos indo? Qual é o nosso objetivo na vida? Para onde é que a gente está indo? Caminhando para onde? Ou viajando para onde? Correndo para onde? Não importa o jeito que você vai. Nós temos muitos objetivos na vida. Nós falamos ser bem-sucedido, tranquilidade em todas as áreas da vida. São objetivos nossos. E tudo isso é muito justo. Porque é a nossa existência que está em jogo. Eu preciso trabalhar para ganhar o meu pão, a minha família precisa disso e você também. No entanto, pense: será que nós não estamos nos afastando de Cristo? Indo numa direção contrária? Imagine um pai chamando seu filho e o filho indo para outra direção. Vinde a mim, e o filho, tchau. Nós podemos estar indo para outro lugar, e aí cada um tem que pensar para onde é que está indo. O homem, ser humano, tem uma cultura muito definida. É a cultura da autopromoção, de ser sempre o primeiro, de defender os próprios direitos. O orgulho diz o seguinte: seja sempre superior e promova os interesses pessoais. E Jesus diz: vinde a mim. Olha que diferença, amados. Vinde a mim. É abandonar o que está fazendo e ir para Jesus. Lá atrás, promova os seus interesses, busque o que é seu. Jesus diz: abandona isso e vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele completa: e eu vos aliviarei. Alívio é diminuir o peso da carga, é diminuir a fadiga, né? O cansaço, o sofrimento. É importante destacar que Jesus não promete nada referente a esta vida. Esse convite aqui é expressamente de caráter espiritual. É um convite do Senhor Jesus para que os pecadores creiam nele, porque só Cristo pode dar alívio para os nossos pecados, meu amado. É importante a gente destacar também que muitas igrejas estão aí apregoando bem alto que não é possível ser de Cristo e estar em sofrimento na vida, sabe? Não, se você está sofrendo, você está em pecado, você está errado. Alguma coisa está errada. Nós não vamos entrar nesse mérito, dar ênfase a isso, mas Jesus nunca prometeu algo desta natureza. Isso não tem base bíblica, meu amado. O que Jesus veio fazer neste mundo 2000 anos atrás, mais até, foi anunciar o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Foi perdoar os pecados. Então, é esse o descanso que ele veio propor para nós, que ele veio nos dar. Vinde a mim! Ele veio chamar os pecadores. Quanto aos cansados e oprimidos, ei, eu estou cansado, estou oprimido. Então quer dizer que se eu for para Jesus, ele vai me dar alívio. É o que nós estávamos falando, amados. Igrejas estão brincando com a fé das pessoas. Não, se você fizer isso, ele vai te abençoar. Você sabe, já ouviu isso, provavelmente. O que mais oprime o homem é o seu pecado. Lamentações diz: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus pecados.
Pense no pecado como um vício, o pior dos vícios. A pessoa está ali definhando, ela não se mexe, ela não faz nada além de alimentar o seu vício. E ela não consegue reagir. O pecado é assim, amado. Ele gruda na nossa pele, ele enrola no nosso pescoço, prende as nossas mãos e os nossos pés, e a gente fica imóvel. E a gente se cansa de lutar contra ele e não consegue vencer. O pecado oprime a nossa vida. E sabe o que é pior? No final de tudo, ele vai nos condenar. Vai levar a pessoa que está aqui em cima e vai levar quem está sentado aí para o inferno, para longe de Deus. Só que Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim. Ele continua dizendo, continua convidando: vinde a mim. Amados, a gente precisa entender com urgência, o quanto antes, essa opressão que o pecado nos causa. E temos que entender o quanto antes também que nós temos que ir para Jesus, porque Ele está chamando: vinde a mim. Só Jesus dá alívio aos nossos pecados. Então, depois da gente aprender de Jesus, nós somos convidados a ir até Ele. E o terceiro e último passo é tomar. Tomar o quê? Tomar o jugo de Jesus. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para as vossas almas. É a grande mensagem de Cristo ao homem. Foi isso que Ele veio fazer nesse mundo. Ele efetuou muitos milagres, sim, curou as pessoas, transformou água em vinho, e Ele disse para Pedro: pode vir, Pedro, e Pedro pulou na água e foi andando até Ele, e Ele multiplicou os pães. E João diz, o último versículo de João diz: se fosse para escrever tudo, não tinha como escrever o tanto de coisas que Jesus Cristo fez. Mas a grande mensagem foi essa: tome o meu jugo e você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus nunca prometeu uma vida de tranquilidade aqui neste mundo. Está vendo como que vai contra a mensagem? Como nós começamos falando de realização, de vida estabilizada, isso é muito bom, claro, são bênçãos de Deus, mas Jesus não prometeu isso. Ele mesmo não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele está falando da alma, você percebeu? Alma. Então é mais interior do que exterior. Existe uma diferença entre alívio e descanso. O alívio é aquele socorro imediato. É ouvir a palavra de Deus e sentir o conforto que ela traz. O descanso é algo mais profundo. E isso a gente consegue sentir apenas quando decide tomar o jugo de Jesus, o jugo que Jesus propõe para nós. Imagine você estar fazendo muita força. Imagine que você está empurrando o seu carro. Você está sozinho e o seu carro dá um problema, e aí você tem que empurrar, não tem ninguém para te ajudar, e você já empurrou 1 quilômetro, já fez força que não tinha, e aí de repente alguém aparece para te ajudar, Uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas. Isso é alívio, porque você não precisa mais fazer tanta força. Acabou o problema. Já empurrou 1 quilômetro,
E aí chegam as pessoas e acabam de empurrar os outros 10 quilômetros que tinha que chegar, não sei, né? Só que depois você vai sentir muitas dores, braço, perna, vai doer tudo, porque fez muita força. Quando as dores terminarem, aí vem o descanso. Conseguiu entender, amado? Nós recebemos alívio constantemente. Somos exortados a mudar a nossa vida. É só a gente abrir a Bíblia. Abriu a Bíblia, ela vai falar com a gente. Somos exortados a abandonar o nosso pecado. Todo dia que a gente vem aqui para a igreja do Senhor, são 60 anos já, e a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Chegou aqui, ninguém vai falar nada de diferente, não. Precisa abandonar os pecados. Muito bem. E a gente se sente fortalecido no nosso casamento, na nossa família, para a gente continuar a nossa vida toda. Somos ajudados pela palavra de Deus todo dia. Como eu disse, basta a gente ter interesse, abrir e querer mesmo ser ajudado. Mas aí a gente volta para a nossa rotina e o pecado continua nos oprimindo por causa da nossa fraqueza, irmãos e amigos. E nós continuamos lutando. Por isso Jesus disse: tome o meu jugo. Isso é mais do que receber a Jesus como o Salvador. É mais do que ser somente ouvir e querer um conforto. É mais do que isso. É tê-lo como Senhor. Eu me torno servo de Jesus Cristo. Eu devo obediência a Jesus Cristo. Jugo. Eu sei que os antigos, não preciso nem explicar nada, né? Os antigos vão saber. É uma canga. É uma peça de madeira que é utilizada para atrelar os animais que puxam uma carga. Para que eles puxem juntos, trabalhem ali juntos, né? Estamos a serviço de Jesus neste mundo, meu irmão e irmã. Seja através de um simples comportamento, às vezes uma coisa parece insignificante, e a gente dá um grande testemunho para alguém, através das palavras na hora certa, ou mesmo em grandes obras, grandes realizações. Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor. E este Senhor ainda acrescenta, né, no verso 30, ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que a gente leva tempo para entender é que uma postura individualista, uma postura materialista, uma postura egoísta, e o que tiver mais, destrói a nossa paz. Tira realmente o nosso gosto de servir ao Senhor. E aí torna-se um peso. Está falando de fardo? Torna-se um peso vir para a igreja, 3 cultos, 4 cultos, e torna-se um peso, amados, mensagens longas, ler a Bíblia, orações, comunhão, é um peso. Tudo que diz respeito ao Senhor se torna um peso. Estamos vivendo isso, amados irmãos. Frieza, insensibilidade, desânimo. Eu não estou aqui jogando para você não, comece por mim. É a época de fazer de qualquer jeito. Vou fazer assim, tá bom. Se estiver pesado, olha só, se estiver pesado, então tem alguma coisa errada. Se o jugo está pesado, se o fardo está pesado, tem alguma coisa errada com a gente. Porque Cristo disse que o seu fardo é leve. E o jugo é suave. Jesus faz um apelo, creio que
sabendo da postura já dos homens dos últimos tempos, eu gostaria de convidar você para a gente ir até 2 Timóteo, rapidamente. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, vamos colocar em comparação este versículo e um outro versículo aqui com o que Cristo disse aqui em Mateus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, está dizendo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí Paulo dá um conselho aqui: destes afasta-te. Amados, é um tempo bastante semelhante ao nosso. Se não for assim tão semelhante, está muito perto de ser. E Jesus estava falando lá no texto de Mateus sobre ser manso. Lembra que ele falou? Sobre ser humilde de coração. É muito descompasso com a nossa natureza, é muito descompasso com o nosso tempo. Nós acabamos de ler aqui um relato fiel dos nossos dias, ou pelo menos estamos muito perto disso, e agora Jesus está falando sobre ser manso, Jesus está falando sobre ser humilde de coração. Que maneira de descansar no Senhor, meu amado. Este aqui é o jugo de Jesus. É isso que Ele nos convida. Estaríamos dispostos a receber esse jugo, a tomar o fardo, o jugo de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, depois de exortar os filhos do reino a nada fazer por partidarismo, considerar os outros superiores a si mesmo, não terem visto o que é próprio, mas também o que é dos outros, ele desafiou a todos nós a partilhar do mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é aprender de Jesus. Eu gostaria que você viesse aqui para a gente encerrar. Filipenses, volte um pouquinho na sua Bíblia, volte aí 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Colossenses e Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, está dizendo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, fez-se de nenhuma reputação. Eu gosto dessa expressão. E nós sabemos que tudo isso aqui que nós acabamos de ler está totalmente relacionado a nós, porque foi graças a esta atitude, graças a esta renúncia, porque Ele é Deus, nós temos descanso verdadeiro em Jesus. Jesus nos dá alívio, irmãos, mas Ele também nos dá o descanso. O descanso veio lá na cruz.
A vida eterna veio lá na cruz. Um lugar horrível. O irmão ontem falava a respeito dos filmes que passam e a gente se entristece, porque é bastante realista. Lugar horrível, horrível que fizeram com ele. Na cruz só os piores. Só os piores. Mas a nossa salvação ou o nosso descanso vem de lá, meu amado. Se você entendeu que precisa aprender de Jesus, é hora de aprender de Jesus. Se entendeu que precisa ir até Jesus, porque Ele está dizendo, vinde a mim. Se ouviu o convite dele? Se entendeu que precisa tomar o jugo de Jesus, Salvador todo mundo quer, mas Senhor é que é o problema. Eu quero que Ele seja meu Senhor. Eu quero carregar este fardo, e o fardo não é pesado. Não perca a oportunidade de verdadeiramente descansar. Nós falamos lá atrás que nós queremos sim uma vida estável, mas e depois disso? Que a gente viva 100 anos aqui, e depois disso, a eternidade. Não podemos brincar com isso. Jesus é quem dá o descanso. Meus irmãos amados, que possamos empurrar de lado a nossa frieza, o nosso desânimo, a nossa postura de exclusividade, que a gente abandone isso de lado e que possamos mirar em Cristo. Possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe essa palavra e abençoe a todos verdadeiramente. Irmão?